por causa do movimento que a gente faz parte, a gente já viajou muitas vezes para a Itália para fazer encontros, né? Na primeira vez que eu fui para a Itália, eu voltei para o Brasil dizendo, poxa, como eu gostaria que o Brasil fosse como a Itália, porque não tem miséria lá. Você acha um ou outro pobre, que na maioria são migrantes, que vão para lá para fugir da situação de miséria dos seus países, mas eles vivem, vão para as ruas e acabam arrumando um lugar para ficar, acabam arrumando uma atividade. Então você vê gente pobre, mas não vê gente miserável. E eu pensei, pô, eu gostaria muito que no Brasil a gente tivesse a mesma situação, que a gente não tivesse gente miserável. Na segunda vez que eu fui para lá, eu já voltei sem essa certeza, porque eu comecei a perceber que era verdade que as pessoas não viviam a miséria lá, mas comecei a perceber que as pessoas, de uma forma geral, são muito tristes. Na terceira vez eu disse, graças a Deus que a gente não tem no Brasil o que existe na Itália. Porque quando você anda nas ruas na Europa, de uma forma geral, você percebe muito esse ar de tristeza que marca o rosto das pessoas. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa tristeza, ela nasce da falta de certeza na vida. Imagina você olhar para a tua vida e dizer o seguinte, eu já estou com 56, né? Pela lei da vida, eu tenho muito mais tempo já vivido do que vou viver. Se você parte do princípio que a vida termina com a morte, você fala, meu Deus do céu, estou chegando ao fim e começa a me bater desespero. Agora, se você cresce na convicção de que a tua vida não termina com a morte, que a morte faz parte desse processo natural, que vai ter um depois, é muito diferente, muito diferente. Mas como eu faço para ter fé? Eu simplesmente nasço, minha mãe e meu pai têm fé, e aí eu herdo a fé e vai... Não. A fé, como as certezas morais, é um processo racional. Ela precisa ser algo razoável. Mas como eu posso comprovar que existe Deus, como eu posso crescer na fé? É por um método científico, é por um método filosófico? Ele diz, não. São pelos sinais de que existe um Deus, de que existe alguém que cuida da minha vida, que me acompanha. Dou um exemplo só para vocês. Não sei se o pessoal sabe aqui, mas alguns anos atrás, eu e a Cleusa estávamos numa lanchinha e ela, bum, explodiu. Descrevo para vocês, só para vocês entenderem. Olha, a gente estava indo, tinha essa lanchinha, a gente foi muito cedo, saiu daqui de madrugada, porque é 4 horas de viagem, eu ia para passar o dia no mar, porque ela não pode ficar parada muito tempo, senão o motor dá problema. Fomos a passar o dia, ia voltar depois de noite, porque no dia seguinte um monte de reunião, então é sempre aquela correria da vida. Aí, na noite que passou, a Cleusa não dormiu direito, porque tinha um problema de fibromialgia, e doeu muito aquela noite, então chegamos lá no local, peguei a lancha, fui até o local para abastecer, né, gasolina, e a Cleusa fala, esqueci o nosso remédio. A gente toma um remédio de pressão, ela nunca esquece. É uma coisa que ela nunca esquece, o remédio. Aquele dia ela esqueceu o remédio. Eu abasteci, pedi pro cara do posto se eu podia deixar a lanchinha lá, e fui até um shopping que tinha ali do lado, tinha uma farmácia para comprar o remédio. Demorei uma meia hora para ir e voltar. Ele deixou tal. A hora que eu dou partida
no barco. A Cleusa estava muito cansada, ela foi deitar num canto do barco, que era atrás do banco. Então, estava protegido. A hora que eu dou partida, o barco funciona normalmente, eu viro, uns 2 segundos, vou em direção ao fundo do barco para desamarrar ele, explode, né? A explosão me lançou de costa no para-brisa do barco. Só para vocês terem uma ideia, eu quebrei todo o rosto, eu tive que reconstruir o rosto, queimei. Todo mundo pensa que eu tenho vitiligo, mas é queimadura mesmo. Queimou tudo, queimou as costas, tive que fazer cirurgia nas costas. Bom, não, foi 5 dias de UTI, mas só para vocês entenderem. A Cleusa estava no único lugar do barco que ela sairia viva, protegida atrás do banco. Ela só queimou um pouco das pernas. O barco queimando, eu fui lançado de costa em cima do para-brisa. Olha só que interessante. Se explodisse 1 segundo antes, eu teria sido lançado de frente para o para-brisa, uma parte que era de vidro, e não estaria aqui para contar a história. Se fosse 1 segundo depois, eu estaria em cima do tanque, porque eu ia passar em cima do tanque que explodiu para chegar lá. Então, explodiu no momento exato que eu fui lançado de costa no para-brisa. A Cleusa, por causa de não ter dormido à noite, estava dormindo no único lugar seguro do barco. Ela esqueceu o remédio, que eu tive 30 minutos para ir e voltar, porque se não tivesse acontecido lá, foi vazamento de gasolina, o barco teria explodido em alto mar. Acabou a história. E olha só, quando eu comprei o barco, o cara que pôs a capota para mim me fez o favor de estourar o vidro do para-brisa. Então, o vidro era dividido, metade de um lado, metade do outro. Era muito caro colocar um vidro. Então, eu coloquei um acrílico que imitava o vidro naquela metade. Onde eu fui lançado no para-brisa de acrílico, porque eu bati de costas. Se fosse vidro, eu teria quebrado a coluna e também não teria saído de lá. Que tinha quebrado 2 anos antes. Eu tinha trocado 2 anos antes. Então, eu posso dizer que foi uma sorte, ou posso reconhecer que foi um milagre. Porque é muita coincidência junta, né? Esquecer o remédio, demorar 30 minutos para ir abastecer, para explodir ali ancorado e não no mar. A Cleusa está no único lugar, não ter dormido, está no único lugar protegido. 2 anos atrás ter quebrado o vidro e eu ser lançado aonde tinha acrílico e não vidro. Um momento exato ou seja, na vida da gente, existem muitos sinais de que Deus está presente. Muitos sinais. Eu estou dando só um exemplo para vocês, mas eu poderia contar aqui dezenas de exemplos onde, para mim, é muito evidente a presença de Deus na minha vida. Onde é muito evidente que Ele cuida da minha vida, que Ele cuida de mim, que Ele cuida das pessoas que estão em volta. E por que é importante entender isso? Porque se eu não vou percebendo esses sinais durante a minha vida, a fé se torna algo que não serve para nada. Quanto mais eu percebo a presença dele na minha vida, mais cresce a certeza de que ele me ama, me cuida e de que existe algo muito maior do que essa vida que a gente vive. Que a vida tem um significado muito maior do que essa nossa passagem por esse mundo. Ao contrário, se eu não cresço na fé, se eu não me dou conta dos sinais da presença dele na minha vida, a fé cada vez mais tem menos importância. A fé cada vez mais é inútil na minha vida. Então, deu para entender o porquê que é importante a razoabilidade da fé? Por que é importante a gente estar atento aos sinais que acontecem todos os dias da nossa vida e que demonstram a presença
de alguém muito maior que a gente, que cuida de cada um de nós? Porque quando eu me dou conta disso, a pergunta que me vem é quem sou eu para que aquele que criou o universo todo tenha um olhar cuidadoso e carinhoso para comigo mesmo? E aí, você é tomado pela comoção. Porque a gente, diante do mundo, do tamanho do universo, é um pozinho de areia. Mas, ao mesmo tempo, tem alguém que construiu tudo, que criou tudo e que olha para a gente e cuida da gente. Isso dá para cada um de nós um valor fora do comum. Dá para cada um de nós uma dignidade que é algo fantástico.